meu padrasto levou apenas a minha mãe e os filhos biológicos dele para umas férias luxuosas, enquanto eu estava hospitalizado. Fui hospitalizado e, normalmente, espera-se que o teu pai ou a tua mãe biológicos estejam lá para ti, certo? Bem, isso não foi o que aconteceu. Vê bem, eu não consigo tirar férias há muito tempo, por isso imagina como me sinto. Estou preso num hospital e o meu pai diz-me que vai fazer umas férias luxuosas, mas não me vai convidar porque estou preso no hospital. No entanto, ele vai levar a minha madrasta e os seus pestinhas. Esta é uma história ridícula, espero que estejas preparado. Desaparecer para ensinar uma lição aos teus pais, para que não abandonem os filhos com tanta frequência. Os meus pais certamente acham que sim. Bem, 2 deles. O outro tem uma opinião um pouco diferente sobre isso e, surpreendentemente, até me apoia. Queres saber a razão? Pois bem, eu saí do hospital sem autorização e estive desaparecido durante 48 horas antes que os meus pais se apercebessem e tivessem de cancelar as férias. Agora, podem enfrentar problemas por negligência parental, e eu sou a única pessoa que pode impedir isso. Antes que penses que sou apenas uma criança egoísta que fez isto só por atenção, ouve-me primeiro. Eu estava no hospital com um braço partido depois do meu padrasto ter partido. Nem sequer foi culpa minha, mas o meu padrasto decidiu castigar-me de qualquer maneira. Uau, é assim que as coisas têm sido em nossa casa desde que ele se mudou para cá. Estou sempre errado, independentemente da situação, e ele estava apenas à procura de um motivo para me excluir. E acho que encontrou. Eu estava entusiasmado por ir de férias com a minha mãe e o meu padrasto, mesmo não me dando bem com ele nem com os seus 3 filhos. Pela primeira vez, as coisas estavam pacíficas entre nós, e ele prometeu que faríamos muitas atividades divertidas. Além disso, era o primeiro ano em que eu não tinha aulas de verão, e faltavam apenas alguns meses para o meu 18º aniversário. Então, 2 dias antes da viagem, o meu meio-irmão teve mais um dos seus momentos hiperativos. Ele tem 16 anos, mas comporta-se como se tivesse 6. Ele é tão irritante de se ter por perto. Mas o meu padrasto obriga-me a tomar conta dele e, em troca, eu ganho um horário de recolher mais tardio aos fins de semana. Naquele dia em específico, ele estava insuportável, a correr de um lado para o outro como um louco. De repente, pegou no martelo do meu padrasto e começou a brincar com ele. Quando se magoou no polegar pela primeira vez, eu tirei-lhe a ferramenta e escondi-a, coloquei-a num armário alto, onde ele não conseguiria alcançar. Mas, infelizmente para mim, ele decidiu trepar para ir buscar enquanto eu estava distraído com o telemóvel. Já ouviste o som de alguém a cair de 2 metros de altura? Num momento, eu estava no telemóvel, no seguinte, tudo ficou escuro e senti uma dor insuportável. O meu meio-irmão pode ter 16 anos, mas pesa muito mais do que um jovem de 16 anos deveria pesar. Então, já podes imaginar a dor que senti quando ele caiu em cima de mim. Infelizmente, ele caiu diretamente sobre o meu braço e partiu em 2 sítios. Chorei durante todo o caminho até ao hospital e acho que foi a pior dor que já senti na minha vida. Nem sequer me lembro bem do que aconteceu depois, só me recordo de já estar nas urgências. Só me lembro da minha mãe e do meu padrasto a gritar. Já o TY? Só ficou com uns arranhões e nódoas negras, mas eu tive de levar gesso e ficar internado durante alguns dias para monitorização. Infelizmente, parece que teria de ficar mais uns dias. O meu padrasto ficou furioso comigo e culpou-me por tudo, porque fui eu quem escondeu a ferramenta. Esquece o facto de que TY já se tinha magoado com ela. Gostava de nunca ter escondido, assim, teria sido ele no hospital, não eu. Pergunto-me se, nesse caso, todos teríamos de perder as férias pelo filho favorito do meu padrasto. Até as minhas 2 meias-irmãs odeiam o TY tanto quanto eu. Ele faz o que quer e nunca é castigado, mesmo sendo insuportável. E agora, ele está de férias enquanto eu estou preso neste hospital. Ah, e ouve só esta, os meus pais não conseguiram arranjar uma babysitter, por isso eu ia ter de ficar no hospital até voltarem. Bem, ia ficar. Mas agora já não estou mais lá. Dei alta a mim mesmo sem permissão há 2 dias. Eles tinham partido há menos de um dia, e eu já estava aborrecido. Ver as fotos deles aproveitar as férias deixou-me triste. Eles podiam ter me levado. O meu braço não estava assim tão mal, mas o meu padrasto insistiu que seria perigoso viajar. Sabia que ele estava a mentir. Ele só não me queria lá. Quando eles aterraram e começaram a postar fotos, eu fiquei furioso. Decidi que não ia passar 2 semanas no hospital enquanto eles se divertiam. Liguei para o meu melhor amigo, que tem carro, e pedi-lhe para me ir buscar ao hospital.
Não fui oficialmente dispensado, só para que saibas. Fui errado ao fazer isto? Sim. Mas eu estava farto. Farto de ser o filho bom e, mesmo assim, ser tratado como lixo. Em vez de ir para casa e esperar, os meus pés levaram-me a um lugar onde nunca pensei que acabaria. Em circunstâncias normais, nunca teria ido para lá. Mas eu estava furioso e queria deixar a minha mãe fora de si. Fui para a casa do meu pai biológico afastado. Acreditarias se eu te dissesse que sei o endereço dele de cor, mas nunca entrei na sua casa? Ele apoia-me financeiramente e tudo mais, mas não falo com ele desde os meus 10 anos. Isso foi sempre uma escolha minha. Eles têm guarda conjunta, mas eu recuso-me a estar na companhia do meu pai biológico. A minha mãe contou-me coisas sobre o relacionamento deles, o que me faz odiá-lo. Ele foi um marido egoísta e um mau pai. Ver a minha mãe a chorar por causa dele fez com que eu não quisesse vê-lo. Ele mandava presentes, cartões e dinheiro, mas eu nunca o agradecia nem reconhecia que os tinha recebido. Talvez isso faça de mim uma má pessoa. Mas e ele? Pelo que fez a minha mãe? Casaram-se muito jovens, mas estavam muito apaixonados. A minha mãe acabou por trabalhar no emprego das 9 às 5, enquanto meu pai perseguia os seus sonhos. Tornou-se um músico de 10 bastante bem-sucedido, e isso subiu-lhe à cabeça drogas, fãs obcecadas, enfim, o que quiseres nomear. Ele mal estava em casa. Eventualmente, a minha mãe fartou-se e deixou-o, depois de ele ter sido internado na reabilitação pela 3ª vez. Ela disse-me que ele era um bêbado. Nunca lhe bateu, mas tinha sempre palavras cruéis para dizer. Escusado será dizer que a minha impressão sobre ele nunca foi a melhor. Então, por que é que fui para lá? Porque eu sabia que ele vivia nesta cidade e que me aceitaria em casa. Também sabia que isso deixaria a minha mãe furiosa. O que ela merece por escolher o pedasterisco em vez de mim? O meu pai ficou chocado ao ver-me, mas recebeu-me bem. Eu fiquei ainda mais chocado ao descobrir que tinha um quarto na casa dele. E que havia tantas fotografias minhas espalhadas pela casa. Suponho que a minha mãe lhes tenha enviado ao longo dos anos. As primeiras horas com ele foram muito estranhas. Mas, na primeira noite, dormi profundamente, porque ele não me fez perguntas sobre se a minha mãe sabia onde eu estava. No segundo dia, no entanto, ele começou a questionar. Nessa altura, a adrenalina já tinha passado e a curiosidade tomou conta de mim. Então, passei o dia inteiro a distraí-lo com perguntas sobre a vida dele. Aprendi que ele nunca voltou a casar nem teve mais filhos. Reformou-se há cerca de 2 anos e, ocasionalmente, dá aulas a crianças desfavorecidas. Também está limpo há 7 anos. Quanto mais descobria sobre o meu pai, mais queria saber. Passamos um dia inteiro a conversar e, no final, já nos dávamos bem. Fiquei tão confuso, porque a minha mãe odiava-o e sempre o descreveu como o pior pai do mundo. Como é que ele podia ser o pior, se afinal era tão fixe? No segundo dia, consegui evitar dizer-lhe qualquer coisa sobre a minha situação. Além disso, estava tão entretido que me esqueci de carregar o telemóvel. No dia seguinte, carreguei o telemóvel e tiramos algumas fotos juntos, que depois enviei para minha mãe. No entanto, ao verificar as notificações, percebi que tinha milhões de mensagens da minha família. Estavam todos muito preocupados comigo e queriam saber onde eu estava. Foi nesse momento que o meu pai entrou no meu quarto e me pediu para dizer a verdade. Eu tinha fugido de casa? Então, contei-lhe tudo. E ele não pareceu nada feliz. Agora está ao telefone com a minha mãe. Só espero que não me diga para voltar para casa. Porque, sinceramente, gosto muito de estar aqui. Eles que continuem com as suas férias e venham buscar-me quando voltarem. Pergunto-me o que vai acontecer, e em quanta confusão me meti. Pessoal, será que fiz asneira? Atualização 1. Sim, eu definitivamente fui longe demais. De alguma forma, consegui começar uma guerra entre os meus pais. Já passaram 2 dias desde que a minha mãe descobriu onde eu estava, e ela não está nada contente comigo. Quando descobriu onde eu estava, ligou para o meu pai e começou a gritar comigo. Até o acusou de me ter raptado. Segundo ela, o meu pai teve uma atitude arrogante e perguntou-lhe como é que ela pôde deixar-me no hospital para ir de férias. Ele disse-lhe que, no mínimo, ela podia ter me deixado com um familiar. A minha mãe disse-me que eu a envergonhei e a fiz parecer inferior perante o meu pai. E garantiu que eu não iria esquecer-me disso. Ela disse que eu ia arrepender-me. A questão é, não sei se quero descobrir como é que ela pretende castigar-me.
Principalmente depois de ter ouvido certas coisas que ela fez ao meu pai, coisas que ela nunca mencionou quando me estava a envenenar contra ele. Pois é, ela distorceu a maioria das coisas que me contou. O meu pai sempre acreditou que fui eu quem escolheu não vê-lo. Ele não sabia que a minha mãe me contou todas aquelas histórias sobre ele. Sim, é verdade que o meu pai deixou a fama subir-lhe a cabeça. Mas a minha mãe também. Ela pensava que ele era milionário, já que ele estava sempre a conseguir novos concertos, então começou a gastar o dinheiro dele sem controle. Quando ele começou a ter dificuldades financeiras e lhe pediu para abrandar os gastos, ela acusou-o de traição. Sim, ele tinha problemas com substâncias, mas nunca a traiu. Só que a minha mãe estava tão convencida de que sim, que acabou por se envolver com o agente de turnê do meu pai. E mais tarde casou-se com esse mesmo agente de turnê. O detalhe que ela esqueceu-se de me contar? Esse agente era casado durante todo o tempo em que tiveram o caso. Sim, o agente de turnê era, na verdade, o meu padrasto. Fiquei chocado por ela nunca me ter mencionado isso. Quer dizer, que hipocrisia! O meu pai, por outro lado, foi muito honesto comigo. Contou-me todas as coisas mais que fez e como pagou por elas. A minha mãe, por outro lado, fingiu ser inocente este tempo todo, mesmo sabendo que também contribuiu para a queda do meu pai. Durante anos, o meu pai deu-me espaço, esperando que um dia eu lhe desse uma oportunidade. Ele admitiu que, quando cheguei à casa dele, não quis saber das circunstâncias. Ignorou todos os sinais de alerta, o meu braço partido, o facto de eu evitar perguntas sobre a minha mãe. E agora, a verdade veio à tona. E eu passei a odiar a minha mãe. O meu pai não era perfeito, mas ela também não. Ainda assim, ela fez com que eu acreditasse que ele era o verdadeiro diabo. Não conseguia acreditar. Passei os últimos 2 dias a discutir com a minha mãe ao telefone, enquanto ela tentava encontrar um voo para regressar a casa. Quando não estava a discutir com ela, estava a ignorar as mensagens do meu padrasto a chamar-me egoísta. Mas mal sabem eles que, quando aterrarem, vão estar metidos numa grande confusão. Contei ao meu pai como é que parti o braço, e ele ficou furioso. Agora, os serviços de proteção de menores estão envolvidos, e estamos à espera da minha mãe e do Pet para termos uma reunião. O meu pai está tão revoltado que está mesmo a acusá-los de negligência infantil. Li sobre as leis de negligência infantil, e acho que ele tem razão. Na verdade, acho que fui vítima disso durante a maior parte do tempo que vivi com eles. Eles só se preocupam com os filhos dele, não comigo. Não se importam se estou doente, se não posso sair da cama. Talvez eu queira ficar com o meu pai de agora em diante. Pelo menos ele ama-me e tem tempo para mim. Ele não me mente nem me culpa por coisas que estão fora do meu controle. Aliás, ele sempre acompanhou tudo que tenho feito ao longo dos anos. Isso ficou evidente nos álbuns de fotografias que me mostrou. Ele nunca me esqueceu. A minha mãe, sim. Acho que vou dizer ao assistente social que quero ficar com o meu pai. Amo a minha mãe, mas a forma como ela me tem tratado, simplesmente não está certa. E não sei. Não sei se consigo simplesmente seguir em frente depois disto. O que acham, pessoal? Atualização 2. Ei, pessoal. Desculpem por não ter respondido aos comentários e basicamente, ter desaparecido do mapa. Estou bem. O Pet não me enviou para uma escola militar, embora eu tenha certeza de que ele queria. Quando eles voltaram e descobriram o que o meu pai fez, ficaram furiosos. Tivemos a reunião na casa do meu pai, e o assistente social disse que eu tinha de ficar lá até que tudo fosse resolvido. Era óbvio que eu não estava seguro na casa da minha mãe, até que se provasse o contrário, não voltaria a viver com ela. Assim que o assistente social saiu, a minha mãe perdeu completamente a cabeça com o meu pai. De uma forma estranhamente calma, chamou-lhe o pior tipo de lixo que existe e acusou-o de ter entrado em contato comigo em segredo. Ela disse-me que tudo que ele me contou era mentira e que eu não devia acreditar nele. Eu disse-lhe que não acreditava em nada do que saía da boca dela. Especialmente porque ela traiu o meu pai. A expressão de choque no rosto dela, e o facto de a cara ter ficado vermelha de vergonha, foi a confirmação que eu precisava. A minha mãe traiu mesmo o meu pai. Ela disse-me que eu não entendia a situação, que se sentia negligenciada. Eu disse-lhe que isso era nojento e que gostava de ter ficado com o meu pai o tempo todo. Pelo menos ele tinha tempo para mim. E perguntei-lhe por que raio ela estava a tentar ter-me de volta, se estava tão feliz naquelas férias com o maridinho perfeito e os filhos. Disse-lhe para desistir da minha guarda. Isso tornaria a vida dela mais fácil.
A próxima coisa que eu soube foi que ela me estava a arrastar para fora de casa, deixando meu pai e o Pet sozinhos. Fiquei tão chocado que me deixei ser puxado para fora. Quando estávamos lá fora, a minha mãe começou, de facto, a chorar. Disse-me que eu não fazia ideia do que o meu pai tinha feito. Disse-me que, se ela e o meu padrasto fossem considerados culpados de negligência, podiam enfrentar pena de prisão. E perguntou-me: "Tu queres mesmo que eu vá para a prisão?" Disse-me que sentia muito por ter escondido a verdade de mim, mas que fez tudo para o meu bem. Prometeu ser uma mãe melhor se eu dissesse ao assistente social que cometi um erro. Que eu me magoei a brincar e que foi assim que parti o braço. Também teria de dizer que eles nunca me negligenciaram e que sempre me trataram bem. Depois, começou a recordar-me todas as coisas boas que o Pet tinha feito por mim. Pessoal, eu simplesmente não conseguia acreditar. Ela estava mesmo a tentar convencer-me a mentir. Ambos sabíamos a verdade. O Pet odeia-me. Ele nunca fez nada de bom por mim. O Pet não hesitou em deixar-me para trás quando foram de férias. Aliás, ele teria ficado feliz se eu ficasse para sempre com o meu pai. Ela disse-me que, se eu não fizesse esse favor a eles, podiam acabar na prisão. E que isso seria mal para os meus irmãos. Basicamente, se eu dissesse a verdade, eu seria o vilão. O culpado por destruir a nossa família. No final, disse-me para não contar nada ao meu pai e para pensar no assunto. Pessoal, o que é que acham que eu devo fazer? Atualização 3. Já se passaram exatamente 2 longas semanas. A situação escalou para o tribunal. Isto não era o que eu imaginava que iria acontecer quando fugi do hospital. Mas, às vezes ganhas, outras perdes. Dizem-me que não posso começar a sentir-me mal agora. O que está feito, está feito. Tive a minha entrevista com o assistente social alguns dias depois de ter falado com a minha mãe. Vi-a mais uma vez, quando me levou para almoçar. Só nós os dois, algo que não acontecia há muito tempo. Foi agradável, mas senti-me desconfortável. Parecia que ela se estava a esforçar demasiado. Ela continuava a falar sobre o quão estressado o Pet estava. Especialmente por causa dos comentários que estavam a receber sobre o TY na escola. Eles inscreveram o TY na escola de verão quando voltaram das férias, mas a professora não conseguiu lidar com ele e mandou-o para casa. E pior ainda, havia queixas da escola normal dele. Estavam a considerar mudá-lo para educação especial. Eu literalmente lembrei a minha mãe que já tinha reparado nisso há muito tempo. Uma vez, perguntei ao meu padrasto se o TY não teria TA e por causa disso, fiquei de castigo. Porque, aparentemente, eu estava a ser um bully. Mas há algo errado com ele. Eles precisam urgentemente de o levar a um especialista. O problema é que o Pet recusa-se a acreditar que há algo de errado com o filho perfeito. De qualquer forma, fartei-me de ouvir os problemas deles. Ouvir todas as dificuldades que estavam a enfrentar fez-me sentir um pouco mal por eles. Mas não o suficiente para mentir. Se há algo que aprendi com o meu pai, e com o tempo que passei com ele, é o quão importante é a verdade. Eu queria crescer para ser um homem honesto, como o meu pai. Por isso, recusei-me a mentir por eles. Na entrevista e no tribunal, disse a verdade. O que não acabou nada bem para eles. Perderam completamente a minha custódia e tiveram de pagar $10.000 ao meu pai em pensão de alimentos atrasada. Porque, pelos vistos, eles andaram a usar o dinheiro da minha pensão de alimentos para o filho deles. Quanto ao meu padrasto, ele foi considerado culpado por abandono de menor e condenado a 3 meses de prisão ou a uma multa de $30.000. Como era responsável pelo filho e estava ausente quando o acidente aconteceu, foi considerado culpado. Ele escolheu pagar a multa, em vez de ir para a prisão. Mas não parecia nada feliz quando contei a verdade. Eles não ficaram contentes com isso. Mas, estranhamente, não me enviaram nenhuma mensagem de ódio, como eu esperava. O meu pai disse-me que eles provavelmente estão a tentar não se incriminar ainda mais ao ameaçarem-me ou repreenderem-me diretamente. Mas, depois do tribunal, a minha mãe não se conteve. Quando fui buscar as minhas coisas, levei um sermão daqueles. O meu pai disse-me que eu ainda podia vê-lo se quisesse. Mas eu não queria ter nada a ver com eles. Por isso, empacotei tudo que era meu e fui embora. Enquanto estava a arrumar as minhas coisas, a minha mãe entrou no quarto. Ela disse que não podia acreditar que me criou para depois eu atrair por um pai que conhecia há 2 minutos. Depois, informou-me de que, graças ao meu golpe, estavam a ser investigados e que podiam perder a guarda do TY.
Por que nunca tentaram seriamente obter um diagnóstico para ele? Ela esperava que eu ficasse feliz por ter destruído tudo o que ela construiu. Tudo o que ela queria era seguir em frente depois do horrível primeiro casamento dela. Sabem, admito que as palavras dela me afetaram. Fizeram-me chorar. Durante todo este tempo, senti-me bem por dizer a verdade. Mas agora, pessoal, estou a questionar-me. Última atualização, já se passaram 6 longos meses. Ei, pessoal. Sou eu de novo, e aqui está mais uma atualização para vocês. Bem, como é que eu começo isto? Já se passaram 6 meses e eu ainda não acredito na vida que estou a ter agora. Há 1 ano, fantasiava com a ideia de finalmente entrar na universidade. Só queria ser livre e ter controle sobre a minha própria vida. Achava que ia fugir de casa, porque simplesmente odiava tudo aquilo. Agora dou por mim a contar os dias até poder voltar para casa. Os últimos 6 meses foram maravilhosos. Claro, houve alguns momentos que eu preferia esquecer, mas não se preocupem, porque não foram causados pelo meu pai. Eu não conheço o homem que o meu pai era no passado. E, pelo que parece, nunca vou conhecê-lo. O meu pai de hoje é generoso, bondoso e dá os melhores conselhos. No início, fiquei desconfiado. Tive receio de que ele um dia mudasse de personalidade. Mas não, ele continua o mesmo. Sim, já tivemos algumas discussões. Mas, até agora, estou muito feliz por estar com ele. Entrei na universidade e tenho feito novos amigos. Está a ser incrível. E estava quase a conseguir seguir em frente e deixar para trás a forma horrível como tudo terminou com a minha mãe e o pet. Mas então... então recebi uma chamada da minha adorável mãezinha. Aconteceu numa tarde qualquer, do nada. E ela usou um número privado. Se eu tivesse visto o nome dela no identificador de chamadas, nunca teria atendido. A primeira coisa que ela disse foi para eu não desligar. Mas eu desliguei. Não suporto ouvir a voz dela. Não depois daquelas coisas horríveis que ela disse na última vez que falamos. Mais tarde, ela ligou outra vez. Mas, desta vez, usou o telefone de outra pessoa. Percebi que ela ia continuar a ligar sem parar até eu ouvir. Então, pensei. Sabes quê? Vou acabar com isto de uma vez. Atendi e disse-lhe para me deixar em paz. Disse-lhe que ela escolheu o pet e os filhos dele em vez de mim. Que ela nunca me ouviu quando eu dizia que aquele homem não gostava de mim. O que mais é que ela queria dizer? Mais mentiras sobre o meu pai biológico? Eu não estava interessado. Mas ela insistiu que não me estava a ligar para falar mal dele. Na verdade, ela queria dizer-me que estava errada sobre ele. Porque ele ajudou a... E eu fiquei tipo, o quê? O que é que isso sequer significa? Pois bem, acontece que, depois do tribunal, eles ficaram afundados em dívidas. Gastaram quase todas as economias na viagem de férias e não tiveram reembolso. Então, começaram a ter problemas financeiros. E o pior de tudo? O Estado quis tirar o filho do pet. O pet usou o pouco dinheiro que tinha para fazer testes ao filho, na esperança de conseguir ficar com ele. Para pagar as contas, tiveram de vender um dos carros. O carro dela, obviamente. Isso causou um grande conflito entre eles, e acabaram por se separar. Mas, continuam a viver na mesma casa. Porque não tem dinheiro para se divorciar. Até que, uma manhã, o pet decidiu dividir a casa ao meio. Agora, ela vive sozinha na parte dela. Mas quase não tem nada. Se o meu pai não a tivesse ajudado financeiramente, ela provavelmente teria passado fome. Foi aí que ela percebeu o erro gigante que cometeu. Ela abandonou-me pelo pet. E agora, o pet escolheu os filhos dele em vez dela. Culpou-a por toda a situação financeira em que se meteram. E agora, ela está arrependida. E quer consertar as coisas comigo. Por isso, estava a implorar pelo meu perdão e por uma reconciliação. Disse-me que a nossa última conversa a assombra. E sabem o que eu lhe respondi? Que isso não vai acontecer. Eu não posso acreditar que o meu pai ainda lhe deu dinheiro depois de tudo o que ela lhe fez. Depois de tudo o que ela me fez. Liguei logo para ele e avisei-o para não ajudar demasiado. Se ele lhe der demasiado dinheiro, ela vai tentar infiltrar-se novamente na vida dele. Há crianças que sonham em ver os pais voltarem a ficar juntos. Mas eu? Nem pensar. Então, digam-me. Se estivessem no meu lugar,
O que fariam? História 2. No aeroporto para nossa lua de mel, meu marido fugiu porque sua ex teve uma emergência. Então, estou no aeroporto com meu marido. Bem, acabamos de nos casar e estamos indo para nossa lua de mel. De repente, ele recebe um telefonema. Ele nem diz mais do que algumas palavras, apenas olha para mim e diz: eu tenho que ir, é uma emergência. Ele não olha para trás, não me diz o que está acontecendo, simplesmente vai embora. Eu penso que tem algo a ver com seus pais mais velhos. Mas não, tem a ver com a ex-namorada dele. E gente, quando eu contar qual foi a emergência desastrosa que ela disse que tinha, vocês vão rir. Mas não riam, porque isso me faz sentir péssima. Certo, então imaginem isso, estou no aeroporto, passaporte na mão, pronta para embarcar na minha lua de mel. A viagem está reservada, as malas despachadas, os cartões de embarque na minha mão. Eu deveria estar nas nuvens, não é? O brilho de recém-casada, uma viagem digna de Instagram prestes a acontecer e tudo mais. E então o meu maravilhoso e recém-adquirido marido se vira para mim e diz: eu tenho que ir, minha ex precisa de mim. Sem brincadeira. Sem contexto. Sem desculpas. Ele simplesmente diz isso. E então, esse homem vira as costas e vai embora como se fosse o protagonista de algum final de temporada de romance. Sem hesitação, sem olhar para trás, sem sequer tentar me explicar. Apenas solta essas 5 palavras como se fosse um grande momento dramático e me deixa ali, a esposa, sozinha, parecendo uma completa idiota. Se isso fosse uma comédia romântica, eu seria a esposa de coração partido, com lágrimas nos olhos, assistindo o amor da minha vida correr de volta para a mulher que escapou. Eu estaria questionando meu valor, minha escolha, toda a minha existência. Mas adivinhem? Isto é a vida real, e se esse homem achou que eu ia ficar ali parada, choramingando no meu cartão de embarque enquanto ele saía para brincar de herói da ex, ele estava muito enganado. Porque enquanto ele estava lá fora bancando o cavaleiro da armadura brilhante da estupidez, eu estava reservando um upgrade de primeira classe só para mim, direto para o paraíso. Ok, vamos voltar um pouco porque olhando para trás, eu deveria ter visto isso chegando. James, o homem com quem me casei e que me deixou no aeroporto como um lenço esquecido, e eu não éramos um casal de contos de fadas. Nosso casamento começou mais como um movimento estratégico, mutuamente benéfico, prático, algo que fazia sentido no papel, nós nos dávamos bem, formávamos uma boa equipe. E em algum momento comecei a pensar que talvez fosse real, talvez tivéssemos algo sólido, algo que pudesse durar. Mas sempre havia Tessa. Tessa, a ex que era apenas uma amiga, a mulher que ele jurava de pé junto que fazia parte do passado, mas que de alguma forma, sempre estava no centro da vida dele. Festas de aniversário, ele estava lá. Dias ruins, ele sempre estava lá. Terapeuta particular? Ele era. Até mesmo o maldito churrasco da família dela. Adivinhem quem apareceu? James. Toda vez que eu questionava, recebia a mesma resposta cansativa. Ela é só uma amiga. Eu só quero você. Você está exagerando. E como uma idiota, eu acreditei. Eu queria acreditar. Eu estive a um passo de desistir antes do casamento. Mas então, James sacou sua carta armadilha definitiva. Ele me pediu em casamento. Me deu todo aquele discurso de você é minha prioridade, só quero você na minha vida. E como uma idiota ainda maior, eu caí nessa. E agora esse homem deixou sua esposa novinha em folha sozinha em um aeroporto movimentado porque a ex precisava de algo. E gente, eu nem me importo com qual foi a emergência. Ela poderia estar pegando fogo e ainda assim não seria problema dele. Porque ela não é mais problema dele. E já que James decidiu tomar suas próprias decisões, eu também tomei as minhas. E deixe-me dizer, foi a melhor decisão que já tomei. Faz 2 dias que me hospedei sozinha na suíte de lua de mel. Passei os dias bebendo coquetéis caríssimos na praia, recebendo massagens que deveriam ser ilegais e comendo refeições que têm gosto de pura felicidade. Ninguém por perto para reclamar do meu itinerário. Ninguém me arrastando para passeios históricos chatos que eu não me importo. E o mais importante, ninguém mandando mensagem para a ex por baixo da mesa no jantar. Apenas eu. Apenas eu vivendo minha melhor vida. E sem esquecer das fotos. Estou postando tudo no Instagram com legendas incríveis. Uma delas foi Crônicas da Lua de Mel, mas vamos fazer solo. E logo depois da postagem, James começou a explodir meu telefone. No começo, era a mesma ladainha defensiva de sempre. Não foi assim, amor, você não entende, ela realmente precisava de mim. Eu vou marcar outra viagem, eu prometo. Eu pago tudo. Depois, veio a chantagem emocional. Isso é muito infantil da sua parte. Você realmente vai passar nossa lua de mel sozinha? Eu não sei por que você está sendo tão dramática. E agora ele está desesperado. Por favor, volta para casa. Eu errei. Eu preciso falar com você. Eu não posso te perder por causa disso. Perder eu? Desculpe, senhor. Esse navio já partiu. E está navegando direto para uma piscina infinita com uma pinha colada na mão. A audácia desse homem é realmente impressionante. Quero dizer, ele deixou a esposa no aeroporto por uma mulher com quem ele nem deveria mais estar em contato.
e agora está agindo como se fosse um mistério o motivo de eu estar ignorando ele. Até minha melhor amiga, Lexi, meu porto seguro e especialista em tecnologia, acha que eu deveria deixá-lo se afogar no próprio erro. Ela foi a primeira pessoa para quem liguei depois de pousar, e desde então, tem me incentivado em cada passo do caminho. Toda vez que mando uma foto de Bali, ela responde algo tipo: essa é a energia que eu vivo por. E não esquece de cobrar dele cada centavo dessa viagem quando você se livrar desse inútil no divórcio. E como sempre, ela está certa. Ela nunca gostou de James e sempre me disse para reconsiderar minha decisão. Mas aqui é onde eu preciso de um pouco de opinião externa. Eu simplesmente deixo ele sofrer? Sigo vivendo minha melhor vida e o deixo se afogar nos próprios arrependimentos? Ou eu deveria ao menos dar a ele a chance de se explicar? Porque uma parte de mim quer vê-lo implorar, realmente entender o que passou pela cabeça dele quando decidiu que a ex era mais importante do que a esposa recém-casada. Mas ao mesmo tempo, sei que tudo o que ele vai dizer serão mais desculpas, mais justificativas sem sentido. E eu não sei se tenho paciência para ouvir isso. Então, gente, o que vocês fariam? Eu deveria ouvi-lo? Só assistir enquanto ele se desespera? Ou continuar aproveitando minha lua de mel solo e deixar esse homem se perder no silêncio? Atualização 1. Ei, pessoal, sou eu de novo e estou de volta. Espero que estejam prontos para essa atualização. Faz um tempinho. Neste momento, estou sentada no tratamento de spa mais luxuoso da minha vida, com os pés mergulhados em água morna infundida com minerais, enquanto peixinhos minúsculos mordiscam meu estresse, e provavelmente os últimos resquícios da minha paciência. A atmosfera é puro luxo, uma música instrumental suave tocando ao fundo, o leve aroma de lavanda no ar e uma taça de champanhe e cortesia descansando sobre a toalha macia ao meu lado. Terceiro dia da minha lua de mel solo. Eu deveria estar completamente relaxada. Quero estar completamente relaxada. Mas em vez disso, estou encarando meu telefone, relendo a última mensagem de James e me perguntando como eu pude me casar com um homem com esse nível de audácia. Vejam só, James está por aí insistindo que nada aconteceu, que eu estou exagerando, e que Tessa teve uma grande crise, e ele tinha que ajudá-la. Que eu deveria ter esperado por ele como uma boa esposa obediente, porque obviamente nossa lua de mel não era tão importante quanto a tragédia terrível que Tessa estava enfrentando. Sim, claro, vamos ignorar a parte onde a tal tragédia em questão era um pneu furado. Sim, um pneu furado. Sem brincadeira. Sem exagero. O homem abandonou sua esposa recém-casada no aeroporto porque sua ex-namorada, uma adulta completamente capaz, com um telefone e acesso à assistência rodoviária, teve um pneu furado. E de alguma forma, eu sou o problema, né? Faz sentido? Não faz. Querem saber como descobri? Minha melhor amiga Lexi, também conhecida como agente do FBI que o governo queria ter contratado, fez uma investigação. Quando ela me ligou mais cedo com um "você não vai acreditar nisso", cheio de satisfação, eu já sabia que seria ruim, mas nem eu estava preparada para o nível de comédia dessa situação. Um único pneu facilmente substituível, que não colocava a vida de ninguém em risco, que poderia ter sido resolvido em 10 minutos. Caso ela tivesse ligado para literalmente qualquer outra pessoa na vida dela. Mas não, ela precisava do James. E James, sendo o completo idiota que é, saiu correndo. Como se eu não estivesse bem ali, como se eu não existisse. Como se eu não estivesse literalmente prestes a embarcar em um avião com ele para a lua de mel que planejamos por meses. Como se eu não fosse a esposa dele. E agora, querem saber o melhor? Ele está se fazendo de vítima. Sim, segundo James, eu sou a errada da história. Aparentemente eu deveria ter esperado pacientemente, como alguma personagem secundária patética, enquanto ele terminava seu pequeno momento de herói antes de finalmente retomarmos nossa romântica viagem. E como eu não fiz isso, ele agora está em modo completo de controle de danos. Mensagem atrás de mensagem, áudio atrás de áudio, demandas cada vez mais desesperadas. E a melhor parte, ele ainda acha que não fez nada de errado. Sinceramente, nem sei mais o que ele quer. Perdão? Um pedido de desculpas? Que eu volte para casa e finja que isso nunca aconteceu. Seja o que for, ele não vai conseguir. Isso aconteceu sim. E ele está prestes a destruir completamente o próprio mundo por causa disso. Lexi está me mandando mensagens gritando-nos demais desde de manhã. Sobre como eu não mereço isso. Sobre como James tem uma cara de pau inacreditável por tentar me fazer sentir culpada. E sobre como ela, pessoalmente, vai garantir que ele se arrependa de cada decisão que o levou até esse momento. Não sei o que ela está planejando. Mas conhecendo a Lexi, vai ser bom. E sendo bem sincera, ela está certa. Eu não mereço isso. Mas eu ainda me importo? Será que me importo mesmo? Porque eu fico repetindo para mim mesma que não. Que já superei tudo isso. Que estou aqui aproveitando minha lua de mel, agora transformada em uma viagem luxuosa e solo, completamente livre de James. E na maior parte do tempo, isso é verdade. Eu não estou aqui chorando por ele. Eu não estou me arrependendo das minhas escolhas. Mas se eu for totalmente honesta, eu estaria mentindo se dissesse que isso não me afetou.
James me prometeu que eu seria a prioridade dele, que ele me escolheria. E na primeira oportunidade que teve de provar isso, ele falhou espetacularmente. Eu deveria ter visto isso vindo, mas eu queria acreditar no James. Só que depois do que aconteceu no aeroporto, tudo ficou cristalino. Ele nunca superou a Tessa. Nunca. Porque se tivesse superado, ele não teria largado tudo no momento em que ela ligou. Ele não teria colocado ela acima de mim, e bem na nossa lua de mel para completar. Ele não estaria me mandando mensagens agora, tentando me manipular para acreditar que isso foi culpa minha, que eu deveria ter esperado. E eu nem sei porque ainda estou lendo as mensagens dele. Talvez eu esteja esperando um grande pedido de desculpas. Talvez algum tipo de admissão de que ele estragou tudo além do reparo. Mas eu conheço James. Ele vai tentar me manipular. Ele vai tentar me fazer sentir culpada. Ele vai distorcer toda a história até, de alguma forma, eu ser a errada por não ter sido compreensiva o suficiente, e eu me recuso a jogar esse jogo. Então faço a única coisa lógica. Coloco meu telefone no modo não perturbe e peço outra bebida. E me entrego completamente à melhor vingança de todas, viver bem. Enquanto isso, Lexi está arquitetando a queda dele. E sinceramente, mal posso esperar para ver o que ela vai aprontar, porque James fez a escolha dele. E agora, ele vai ter que viver com ela. Quanto a mim, tenho uma lua de mel inteira para aproveitar. Sem ele. Atualização 2. Paraíso. É isso que esse lugar deveria ser. Um pedaço perfeito do céu digno de cartão postal, onde o oceano encontra o horizonte, onde o ar cheira a sal e cocô, onde o sol pinta minha pele com tons dourados enquanto eu tomo água de cocô do conforto da minha espreguiçadeira privativa. Parece um sonho, né? Eu deveria estar absorvendo tudo isso. Eu deveria estar no auge da minha paz, me sentindo a protagonista de algum romance de autodescoberta, onde a personagem principal sai mais forte e mais firme, completamente despreocupada depois de um coração partido. Mas em vez disso, estou segurando meu telefone tão forte que posso quebrá-lo ao meio de pura raiva. Raiva pura. Raiva incandescente. Raiva nível nuclear fervendo em minhas veias. Só se passaram 4 dias desde que parei de pensar no fato de que meu marido querido escolheu trocar um pneu da ex em vez de ir para a nossa lua de mel. Até que Lexi me enviou mais algumas provas hoje de manhã. Não eram suspeitas. Não eram teorias. Eram provas. E agora, em vez de aproveitar minha lua de mel solo como a rainha despreocupada que deveria ser, estou planejando um nível de vingança que poderia inspirar uma série limitada da Netflix. Quando eu descobri que o motivo de James ter me deixado no aeroporto era o pneu furado ridículo da ex, e quando ele ficou todo arrependido por ter me deixado para trás, por um momento, eu tentei me convencer de que talvez, só talvez, ele estivesse dizendo a verdade. Talvez ele realmente estivesse apenas ajudando a Tessa. Talvez isso fosse um grande e trágico mal-entendido. Talvez, daqui a alguns anos, eu risse disso com Lexi, bebendo um drink e relembrando o absurdo da situação. Mas aí Lexi, abençoada seja essa deusa hacker investigadora cibernética, decidiu cavar um pouco mais fundo. E o que ela encontrou? James, ele não simplesmente ajudou Tessa com o pneu furado e foi para casa como um marido decente e fiel. Não, James ficou lá naquela noite. E não só naquela noite. Várias noites. O tempo todo em que estou aqui na minha lua de mel solo. E agora eu tenho que acreditar que nada aconteceu, que eles estavam apenas conversando, que ele, um homem casado, passou múltiplas noites com a ex que claramente ainda ama, e que tudo foi inocente. Que ele não estava só me enganando antes do casamento, mas também está tentando me enganar agora que sou sua esposa. Por favor, a maior humilhação nem é a traição em si, é a desculpa patética que ele inventou para tentar encobrir. Se vai mentir para mim, pelo menos que seja uma mentira boa. Pelo menos se esforce um pouco. Mas não, ele prefere me culpar por não ter esperado por ele como uma boa esposinha submissa. E agora? Agora James está em pânico. As mensagens estão chegando num ritmo impressionante. Eu cometi um erro. Precisamos conversar. Eu sinto sua falta. Deixei toda sem resposta. E então, em um movimento tão ridiculamente absurdo que eu quase respeitei, James decidiu me enviar $5.000 pelo Venmo como um pedido de desculpas. Sim, 5.000 com 3 zeros. Como se isso fosse apagar o tamanho da audácia da traição dele. Como se eu fosse o tipo de mulher que pode ser comprada como um brinde barato de influencer. Então, sabem o que eu fiz? Eu fiz um upgrade. Peguei o dinheiro dele, reservei uma vila ainda melhor, maior, mais privativa. Com uma piscina de imersão, um chefe particular e um nível de luxo que faria um bilionário morrer de inveja. Porque se eu vou processar esse nível de desrespeito, pelo menos vou fazer isso com estilo. E James, ele que se afogue no próprio arrependimento. Mas que fique bem claro, isso não é dor de coração partido. Isso não é eu sendo a mulher traída, esperando um grande pedido de desculpas. Não, 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 isso sou eu, relaxando, curtindo a vista, e me divertindo com o fato de que posso assistir a queda dele do lugar mais bonito do mundo. Porque quando eu voltar, James que se prepare.
Os papéis do divórcio já estão prontos. As mensagens dele? Ignoradas. As ligações? Direto para a caixa postal. E quando eu finalmente responder, não será com palavras. Será com documentação legal, com uma divisão de bens finalizada. E com a doce satisfação de saber que ele perdeu a melhor coisa que já aconteceu na vida dele. Então, se você vir uma mulher na praia, deitada na espreguiçadeira, tomando um coquetel com um sorriso maquiavélico no rosto e uma aura inconfundível de triunfo, saiba que ela não está apenas pegando um bronzeado. Ela está planejando a ruína do seu futuro ex-marido. E está fazendo isso impecavelmente. Atualização 3. Espero que não tenham sentido minha falta. Ei, pessoal, sou eu de novo. Aqui vai minha terceira atualização. Tomar uma decisão ruim é uma coisa. Agora, estar à beira de uma decisão completamente insana, só para o universo olhar para minha vida e dizer, vamos bagunçar mais um pouco. Isso sou eu agora. Então, onde eu estou neste exato momento? Sentada em um beach club em Bali. Mas não qualquer beach club. Uniglu Club vibrante, luzes neon pulsando, batidas de deep house ecoando pelo ar, o oceano brilhando sob a luz da lua. Meu drink? Forte. Minha pele? Brilhando com o bronzeado perfeito. Minha companhia? Um homem que parece ter sido esculpido pelos deuses e cheira a aventura. Mário, um cara que conheci hoje. Depois de passar 5 dias da minha lua de mel sozinha. Ele é o tipo de homem que faz você esquecer o bom senso, quem dirá uma aliança de casamento. Exceto que eu não esqueci. Não mesmo. Meu querido marido fez questão de me lembrar disso. Porque adivinhem quem acabou de entrar no mesmo beach club? James. Sim, o mesmo homem que me abandonou no aeroporto na nossa lua de mel. E agora? Esse mesmo homem teve a audácia de atravessar o mundo até Bali e aparecer aqui, sem avisar, depois de 5 dias me torturando com mensagens ridículas tentando justificar o injustificável. E agora? Ele está me olhando como se eu fosse a errada da história. Meu Deus, faz isso fazer sentido. Mas ok, vamos dar um pequeno flashback no meu dia perfeito antes desse absurdo acontecer. Acordei na minha vila ultra luxuosa recém-atualizada. Recebi uma massagem incrível. Passei pelas ruas de Bali, comprando coisas que definitivamente não precisava, mas queria muito. E então, certo, me deparei com o noivo da Tessa. Sim, o noivo. O cara estava em uma chamada de vídeo com ela. A princesinha estava choramingando sobre alguma coisa, porque precisava que ele buscasse um vestido em Bali, pois queria usá-lo no casamento. Sim, você leu certo. A donzela em perigo, a ex do meu marido, aquela que ele largou tudo para ajudar, aquela que sempre teve James na palma da mão, estava noiva o tempo todo. E eu, simplesmente, dei um jeito de entrar na conversa. Soltei algumas perguntas, tirei as palavras diretamente da boca dele, só para eliminar qualquer dúvida na minha mente. E também peguei o cartão de visitas dele, com a promessa de comparecer ao casamento, se ele realmente acontecer, né? Então vamos absorver tudo isso. Tessa nunca esteve solteira. Ela só gostava de manter James na reserva, o cachorrinho fiel, sempre pronto para correr atrás dela ao menor estalo de dedos. E James? Ele caiu direitinho. Agora eu não sei o que me dá mais raiva, se é o fato de que ele foi feito de trouxa o tempo todo, ou o fato de que eu fui feita de trouxa por me casar com ele. Eu contei para James? Definitivamente não. Lexi, minha melhor amiga, agora oficialmente a chefe da minha equipe de investigação, me mandou esperar. Ela disse que ainda está cavando mais fundo. Porque se Tessa estava manipulando James, então James também está escondendo coisas de mim. E se eu vou tacar fogo em tudo, quero cada peça desse quebra-cabeça antes de fazer isso. O que nos traz ao presente momento. Eu, Mário, uma noite estrelada, a música alta, meu bronzeado impecável, e James no bar, me fulminando com os olhos, como se eu fosse a vilã de um trágico romance. Agora ele se importa? Garoto, por favor. A rapidez com que as mesas viraram chega a ser hilária. Lexi acha que eu deveria deixar ele sofrer. Deixar ele afogar na culpa, se afundar na bagunça que ele criou. Ela quer que eu espere até termos cada último pedaço de sujeira antes de eu jogar a bomba Tessa na cara dele. E logicamente, ela está certa. Mas uma parte impulsiva de mim está se perguntando, será que eu deveria simplesmente ouvir o que ele tem a dizer? Eu não sei. Atualização final. Ei, pessoal, é isso. A última atualização. Eu não soltava um suspiro de alívio tão profundo como esse fazia semanas. E sabem por quê? Porque eu não dei ouvidos ao meu lado mole e não dei uma chance para James. Esse homem não merece nada além de 5 dedos marcados na cara, achando que podia mais uma vez me enrolar com palavras doces e me manipular. Mas a satisfação de ver um homem engasgar com as próprias consequências. Não tem nada. Nada mais doce do que servir um prato de vingança perfeitamente montado, impecavelmente cronometrado, tão bem feito que o idiota nem percebe que está saboreando a própria ruína. E amigas, eu acabei de servir um prato 5 estrelas digno de um chefe Michelin. Um choque de realidade tão brutal que o homem que eu costumava chamar de marido mal conseguiu respirar. Ele realmente achou que podia me ferrar e sair ileso? Meu bem, não.
Porque tem uma coisa sobre o karma, ela nunca erra. E nem eu. A reviravolta depois de tudo, James teve a audácia de me seguir até Bali, sem avisar, achando que podia me reconquistar, igual a um herói de filme romântico. Aparecendo na última cena para declarar seu amor eterno, só que isso não era um filme romântico. Eu não era uma boba ingênua. E eu não era uma idiota esperando meu homem criar juízo. Eu estava ocupada demais tomando drinks ao pôr do sol com Mario, um homem de verdade, que sabe como tratar uma mulher. E James perdeu a cabeça. Tentou me pintar como a vilã. Quis me fazer parecer a traidora, como se eu estivesse errada. Como se eu tivesse feito algo imperdoável, enquanto ele foi quem me largou sozinha no aeroporto na nossa lua de mel. Ele achou que podia me humilhar na frente de todo mundo na praia, me acusando de ser uma esposa infiel, dizendo que ainda queria me perdoar, que me escolheu em vez de Tessa, que ela estava pronta para aceitá-lo de volta, mas ele queria era mim. E sabem o que eu fiz? Eu ri como nunca na minha vida. E assim que ele terminou seu showzinho dramático, eu joguei a carta final. E foi aí que ele levou a maior bomba de verdade da vida dele. O golpe final, lembram que eu contei que me encontrei com o noivo da Tessa? Pois é, eu finalmente contei para ele. E não apenas contei, eu mostrei. Porque minha lenda viva de melhor amiga, Lexi, já tinha feito o que ela faz de melhor, reunir provas, prints, fotos, áudios, mensagens de voz. Evidências de que James nunca passou de um plano B para uma mulher que nem precisava dele de verdade. E o toque final? Eu cessei o noivo dela no e-mail. Ah, e sabem o que mais? Eu encontrei o cartão de visitas dele. Então, ele recebeu tudo diretamente na caixa de entrada. O olhar do James quando viu as provas na minha tela? Não tem preço. Ah, como eu queria ter filmado. Por alguns segundos gloriosos, assisti o cérebro dele dando curto-circuito enquanto tentava processar que tinha sido feito de trouxa o tempo todo. E como esperado, o homem começou a se desesperar. De repente, Tessa não significava nada. De repente, ele nunca se importou com ela. De repente, tudo que ele queria era mim. Hilário. Se eu tivesse um pingo de simpatia por ele, talvez eu tivesse sentido pena. Mas não depois do que ele fez. Porque ainda tinha o último prego no caixão. Lexi, minha rainha absoluta, tinha mais um detalhe podre para revelar. James não veio para Bali por amor. Ele veio porque a família dele obrigou. Minha pequena lua de mel solo tinha viralizado na internet. Todo mundo amou a história da mulher que transformou um coração partido em uma viagem de amor próprio. Minhas fotos, minhas postagens no Insta, tudo bombou. E a família do James? Eles odiaram. Aquela família snob e conservadora deu um ultimato. Ou ele consertava isso ou era deserdado. A última cartada, e foi nesse momento que eu decidi que não tinha acabado ainda. Eu marchei direto para minha vila, reservei um voo para casa, e dei entrada no meu pedido de anulação do casamento. E para minha última jogada de pura petulância, postei a melhor foto de todas, eu em Bali, numa piscina infinita, coquetel na mão, óculos escuros, parecendo a rainha despreocupada que sempre fui. A legenda? Marido na lua de mel, superestimado. Lua de mel solo, 10, recomendo. James tentou me contatar, mas a única resposta que conseguiu foi a do meu advogado. E então, dias depois, esse homem teve a cara de pau de invadir minha casa, tentando me intimidar para que eu desistisse da separação. Mas coitado, ele não sabia que eu já tinha segurança particular na minha propriedade justamente para isso. Foi arrastado para fora, berrando e fazendo ameaças de que isso ainda não acabou. E sabem o que eu fiz? Eu gravei tudo. E adivinhem? Fiz ele viralizar no Instagram. Óbvio que fiz. E assim, James foi bloqueado. A família dele ficou furiosa. A internet inteira ficou obcecada com a minha história. E eu nunca me senti melhor.